boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros eleitos. Hoje temos duas baixas na mesa por motivos de saúde. Infelizmente, a primeira secretária, Sara Gonçalves, e o segundo secretário, Mário Rui Pina, estão ambos com alguns problemas de saúde próprios ou familiares, o que faz com que nós tenhamos que fazer aqui duas substituições na mesa. Como é habitual nestas situações, foi solicitada à coligação Louros Sabe Mudar que indicasse o nome para substituir a Sara Gonçalves e a coligação Louros Sabe Mudar indicou Marco Paulo Cardoso Fernandes, que eu solicito que tome aqui o lugar de primeiro secretário, cujas funções irá desempenhar durante esta sessão. Para segundo secretário da mesa, a CDU indicou Ermita Castro, que eu solicito também que tome o seu lugar aqui ao meu lado direito. Constituída que está à mesa, podemos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, esta reunião... temos mais, peço desculpa, um pedido de apreciação de suspensão de mandato apresentado por Ana Cristina Santos de Jesus Pereira Silveira Gomes, da coligação Louros Sabe Mudar. O pedido de suspensão de mandato será no período de 2 de dezembro do corrente até 2 de junho de 2015. Não havendo nada a opor a este pedido de suspensão de mandato, passamos então a mais uma informação. Todos os senhores representantes receberam no vosso e-mail, conforme solicitado, as senhas de acesso à rede wireless do Palácio. Portanto, já poderão utilizar a rede wireless desde que se introduzam as respectivas credenciais. Não havendo inscrições do público, até ao momento, passamos de imediato para a ordem de trabalhos e interrompemos os nossos trabalhos há uma semana atrás. Terminamos a discussão e a aprovação do ponto número 2, passamos ao ponto número 3, proposta número 472/2014, mapa de pessoal da Câmara Municipal de Louros para o ano de 2015. Sr. Presidente da Câmara, para apresentar, dá a palavra à Sra. Vereadora Maria Eugénia Coelho para a apresentação do mapa de pessoal. Sra. Vereadora, tem a palavra. Muito obrigada. Muito boa noite a todos. Portanto, a proposta do mapa pessoal, que está agora em apreciação, tem em conta as atividades a desenvolver pelas unidades orgânicas previstas e os recursos financeiros também disponíveis. É um mapa que vem ao encontro dessas necessidades, que corresponde ao que existe e ao que se pretende que venha a existir. Se compararmos com o ano anterior, há um decréscimo do número de postos de trabalho, decorrente da legislação que todos conhecemos, e estou disponível para alguma informação que queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Está à discussão o mapa de pessoal da Câmara Municipal de Louros para o ano 2015. Pergunto se algum dos senhores representantes quer usar a palavra sobre esta matéria. Não havendo, então, pedidos de intervenção, podemos passar à votação da proposta número 472/2014. Quem vota contra? Quem se abstém? O mapa de pessoal foi aprovado por unanimidade. Julgo que não existam declarações de voto. Podemos passar então ao ponto número 4, proposta número 510/2014, emissão de parecer fundamentado sobre o projeto de diploma criador do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Lisboa e Val do Tejo. Eu passava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para nos apresentar sumariamente esta questão, para depois a Assembleia se pronunciar. Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra.
Muito obrigado. Boa noite, Senhora Presidente, senhores representantes. Eu confesso que falhou-me aqui esta fotocópia, estava à espera ali de uma fotocópia que pedi à Dona Emília, mas vou começar por apresentar e já completaremos se houver alguma necessidade. Trata-se de responder a um ofício do Ministério do Ambiente, de acordo com a legislação que o obriga a pedir-nos parecer em relação a uma alteração que pretendem fazer no sistema multimunicipal em relação ao saneamento e ao abastecimento de água em Alta e... Muito obrigado. E a questão que se coloca é a extinção da Cimtejo e a criação de uma nova empresa que englobará todos os sistemas de água e saneamento da área metropolitana de Lisboa e também vários da região de Lisboa e Vale do Tejo e alguns até fora da região de Lisboa e Vale do Tejo. O município tem, portanto, o direito de dar um parecer sobre esta matéria, embora o parecer não seja vinculativo, o que é de facto uma aberração política e jurídica. Trata-se de extinguir uma empresa, a Cimtejo, a que o município aderiu por deliberação dos seus órgãos, da Câmara e da Assembleia Municipal, como é necessário para a participação do município com partes sociais em qualquer entidade. Essa empresa vai ser extinta por lei, penso que por decreto-lei até, e, ao mesmo tempo, a criação de uma nova empresa em que o município passa a ser parte, acionista, sem nunca ter deliberado de sê-lo. Portanto, trata-se agora de substituir os órgãos do município, quer na decisão de extinguir uma empresa onde participam, quer na decisão de integrar uma empresa que vai ser criada, uma futura empresa que vai ser criada. E, portanto, esta é uma questão, uma enormidade jurídica e política e um total desrespeito com a autonomia do poder local e só isto justificaria um parecer negativo em relação a esta proposta de legislação. Mas há mais do que isto. É que é preciso relembrar que o município não decidiu logo no imediato, como o Governo queria, entrar para o sistema Cimtejo, porque tinha feito avultados investimentos na área do saneamento e porque tinha expectativas em relação à gestão dessas infraestruturas que não eram exatamente aquelas que o Governo da altura pretendia para este sistema. Acabou por ter de integrar, obtendo para isso algumas contrapartidas, mas foi este o enquadramento, e desde então tem integrado a Cimtejo. Nós, com esta alteração, vamos ter um novo sistema multimunicipal de abastecimento de água e saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, que vai traduzir-se no aumento da tarifa da água vendida em Alta aos nossos CIMAR, de cerca de 20%, e a um aumento da tarifa de saneamento cobrada, tal como a Cimtejo até agora cobrava, para o CIMAR, de cerca de 14,22% até ao final do primeiro quinquênio em que esta empresa vigorar e estiver em funções. Trata-se, portanto, de um aumento que, obviamente, não só vai contribuir para maiores encargos no CIMAR, como inevitavelmente não poderá deixar de ser refletido na fatura da população. Porque não há nenhum município que tenha condições para acomodar, nem nenhum sistema como o CIMAR, para acomodar um aumento deste nível e, aliás, as próprias regras da ERSAR hoje implicam uma aproximação do que é cobrado com aquilo que é pago em cada uma destas áreas de exploração, água, saneamento e resíduos urbanos. Trata-se, portanto, de uma proposta muito negativa que replica, eu diria, com muito maior gravidade até aquilo que já se está a passar com a Valor Sul e a EGF e que, consideração política que agora faço e que não está obviamente na legislação, visa abrir o caminho para uma futura
privatização da água e do saneamento. Nós entendemos que a solução que está encontrada é muito negativa e que este percurso não beneficia os municípios na situação atual e não beneficiará numa futura privatização. Finalmente, uma última questão. O argumento político que o Governo utiliza para sustentar esta proposta é o da solidariedade entre sistemas do litoral e do interior. Trata-se de responder a uma questão que é real, evidentemente, que é de muitos sistemas do interior, sistemas de água e sistemas de saneamento, terem feito investimentos muito vultuosos e não recuperados e terem, pela dispersão da sua população, dificuldade em ter um equilíbrio económico e financeiro dos seus sistemas adequado. Isto é verdade, mas a solução desse problema tem de ser com solidariedade nacional. Não pode ser com o aumento das tarifas a milhões de habitantes dos principais sistemas, como são a Cimitejo, a Saneste, a Cimarsul, para equilibrar, ou, dito de outra maneira, para a EGF poder, e para a Águas de Portugal poder recuperar os investimentos que fez nesses outros sistemas que são deficitários. E portanto, trata-se de pôr os municípios de Loures e dos outros concelhos a pagar uma solidariedade que tem de ser assumida pela Administração Central, como não pode deixar de ser, assumido. Por todas estas razões, a nossa proposta, a proposta que aqui vem, e que foi aprovada por unanimidade em Câmara, é a de darmos parecer negativo a esta iniciativa e devo dizer que devemos preparar-nos para uma batalha contra esta legislação que tem de ser em todos os planos, no político, no jurídico e de todas as formas para podermos impedir que esta enormidade se possa vir a concretizar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Parece que esta Assembleia tem mais um desafio semelhante ao da EGF pela frente. Senhores representantes, está aberto o período de debate. Algum dos senhores representantes gostaria de usar a palavra para a apreciação deste parecer? Parece-me que será consensual, será uma votação consensual. Fátima Amaral, peço desculpa. Boa noite a todos. Prosseguindo a privatização do setor do ambiente, como a privatização da EGF confirma, o Governo PSD-CDS pretende fundir e verticalizar as empresas multimunicipais de água e saneamento, elementos que, a par do brutal aumento dos preços que se avizinham e que passarão a ser fixados pelo regulador, a ERSAR, marcam a chamada reestruturação do setor. Um processo cujo objetivo central é preparar o setor para o entregar aos grandes grupos económicos privados através da chamada subconcessão, um modelo em que o setor público fica responsável por garantir os empréstimos contraídos, os investimentos e as dívidas, enquanto os grupos privados, os subconcessionários, arrecadam os lucros. Aliás, é bom lembrar que Águas de Portugal, fruto da política seguida por sucessivos governos, dos cortes e restrições impostos com particular gravidade nos últimos anos, tem já hoje uma parte significativa da sua atividade subcontratada a privados, com consequências negativas no plano laboral, económico, financeiro e na qualidade dos serviços. O Governo PSD-CDS pretende criar 3 megasistemas: a Águas do Norte, a Águas do Centro Litoral e a Águas de Lisboa, Val do Tejo e EPAL. 3 novas concessões que seriam prolongadas por mais 30 anos, sem qualquer contrapartida para os municípios. No Sul, manter-se-iam as águas públicas do Alentejo, cujos municípios rejeitam a fusão com Águas do Algarve. Teríamos, portanto, 5 mega-empresas. Com que fundamento? Não sabemos. O que sabemos é que este processo, ao contrário do que nos quer fazer crer o Governo, não trará mais eficiência, pois, como é evidente, não é pela fusão que o funcionamento de uma ETAR ou de um outro equipamento qualquer passará a ser mais eficiente. Tal como não irá corrigir assimetrias e desigualdades, como também é afirmado. Pelo contrário, irá agravá-las. E o gigantismo das estruturas que se pretendem criar, a Água de Lisboa e Val do Tejo e EPAL abarcaria 99 municípios,
acabaria por provocar mais ineficiência e desperdício e não daria resposta a problemas de ordem ambiental que só uma gestão democrática e próxima das comunidades pode assegurar. O que sobressai não é a intenção de resolver os problemas do setor, mas apenas do Grupo Águas de Portugal e, em particular, dos sistemas multimunicipais localizados no interior, pois os municípios não têm dinheiro para pagar os preços cada vez mais elevados da água e do saneamento que lhes são impostos, fruto de sistemas mal planeados e de planos de investimento desfasados das realidades locais e da vontade dos municípios. Há sistemas, como é o caso das águas do Zezer e Coa, que estão hoje a praticar preços que no contrato de concessão estariam previstos serem pagos em 2030. Este é outro dos argumentos falaciosos do Governo, a chamada harmonização tarifária entre o litoral e o interior, ou seja, os preços terão de subir no litoral para baixar, o que na verdade é, na melhor das hipóteses, significa aumentar um pouco menos no interior. Como? Obrigando os utentes dos sistemas maiores a pagar tarifas cada vez mais elevadas para suportar os sistemas mais pequenos. No nosso caso, isto levaria a aumentos de 14,22% para os esgotos e 23,7% na água. Para além de irracional, esta situação traria situações de grande injustiça social, em que os mais pobres do litoral seriam chamados a financiar os mais ricos do interior. Isto é inaceitável, pois a coesão social e territorial não se faz penalizando as populações com base num critério de residência, mas com políticas fiscais e de desenvolvimento regional. Num quadro em que milhares de pessoas não conseguem pagar a fatura, estes aumentos teriam como consequência o agravamento do acesso à água e das condições de vida. Paralelamente à fusão, o Governo e a Águas de Portugal pretendem agregar o sistema em baixa e criar sistemas a rondar os 100 mil habitantes, os quais seriam depois integrados nas empresas em alta, a chamada verticalização. Um processo que assenta mais uma vez na pressão e chantagem sobre os municípios, visando a entrega de serviços municipais de água e saneamento como forma de saldar as dívidas aos sistemas multimunicipais, no estrangulamento financeiro das autarquias através da Lei das Finanças Locais e legislação complementar, da consignação de 50% da receita da cobrança dos serviços municipais a Águas de Portugal e na ameaça velada de rejeição das candidaturas aos fundos comunitários das autarquias que se oponham e resistam à estratégia privatizadora do Governo. A CDU não ignora os problemas nem a necessidade de tomar medidas. Tal como não ignoramos que a integração de sistemas pode trazer vantagens, como bem ilustra o nosso próprio caso com a criação do CIMAR. Mas é para nós inequívoco que a gestão destes serviços públicos essenciais, pela sua natureza e objetivos, não devem ser objeto de negócio, comercialização ou fonte de obtenção de lucros e devem ser controlados democraticamente pelos cidadãos no nível de poder que lhes seja mais próximo, no nosso caso, o poder local e designadamente os municípios, cujo saber fazer e contributo para os avanços registados neste domínio é inequívoco. Muito obrigada, Sr. Representante. Mais algum dos senhores representantes quer usar a palavra? Não querendo, passamos então à votação depois desta declaração política. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer. Proposta número 510/2014, o parecer fundamentado sobre o projeto de diploma criador do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Lisboa e Val do Tejo foi aprovado por unanimidade. Declaração de voto, coligação Loures Sabe Mudar. Jorge Antunes. Obrigado, Sr. Presidente. Os eleitos da coligação Loures Sabe Mudar só podiam votar favoravelmente o documento e análise, porque não nos podemos esquecer que estamos em Loures, defendemos os interesses dos lourenses e, na nossa ótica, Loures seria prejudicado. Embora seja verdade que esta análise, para outras áreas, para outros concelhos, trará benefícios. Mas nós aqui estamos preocupados com a população de Loures e, por isso mesmo, só poderíamos votar favoravelmente. Muito obrigada, Sr. Representante. Mais alguma declaração de voto? CDU, Fátima Amaral. Nós requeríamos que a nossa intervenção
acompanhasse o parecer. Certamente. Façam, por favor, chegar por escrito essa declaração àqueles serviços de apoio para depois poder ficar como anexo. Mais algum dos senhores representantes quer usar a palavra para declaração de voto? Não querendo, entramos no último ponto da nossa ordem de trabalhos, gestão municipal. Senhores representantes, sem prejuízo da discussão e do ato de fiscalização que esta Assembleia deve ter e que é importante que tenha, apelava-me ao seguinte: vamos fazer uma primeira ronda de intervenções, já tenho uma inscrição para as intervenções, vamos fazer uma primeira ronda de intervenções um pouco mais alargada do que o habitual, para depois darmos a palavra à Câmara para responder às questões que forem colocadas. Vamos tentar, se possível, em 3 rondas de perguntas e respostas, ver se conseguimos esgotar este ponto, sem prejuízo, mais uma vez repito, de normal discussão desta matéria. Eu solicitava que durante esta intervenção e a seguinte se fossem inscrevendo, se faz favor, para intervir. Senhor representante Ricardo Andrade. Senhora Presidente, caros representantes, a minha intervenção, pedindo alguma flexibilidade, não é exatamente no âmbito da gestão municipal e prende-se com o facto de hoje ser dia 4 de dezembro e no dia 4 de dezembro de 1980 o nosso Conselho foi palco de um infeliz e trágico acidente e por isso nós gostaríamos de pedir alguma flexibilidade para 2 citações que vamos fazer e para um pedido que iríamos fazer de ser feito depois 1 minuto de silêncio em honra aos nomes que vamos passar a dizer, caso não haja oposição por parte do plenário. Portanto, Sr. Presidente, é uma questão que eu lhe coloco, não quero prosseguir sem... Sr. Representante, como sabe, hoje não tendo PAODs, é um pedido que ultrapassa o normal funcionamento desta Assembleia e eu remeto para o plenário a questão da eventual exceção ou não em relação a esta matéria, dado que não se enquadra no que estamos aqui a discutir. Portanto, a mesa remete para o plenário a questão que foi colocada. Têm palavra às bancadas para se pronunciarem sobre esta questão, para depois podermos prosseguir o normal debate. Senhores representantes, pronunciem-se as bancadas sobre esta matéria. Relembrando, para quem possa ter estado um bocadinho mais desatento, a coligação Louros Sabe Mudar pede que seja aberta uma exceção e que seja feito 1 minuto de silêncio neste ponto da ordem de trabalhos, em memória de Francisco Sá Carneiro e da Adelina Mar da Costa, penso, apesar dos nomes não terem sido, e dos outros que também, infelizmente, faleceram nesse acidente ocorrido em 1980, neste mesmo dia. Tem a palavra às bancadas. Gostaria que as bancadas se pronunciassem sobre esta matéria, dado que a questão foi colocada mais para o plenário do que propriamente para a mesa. Pedro Cabeça, Partido Socialista. Da nossa parte, não há nada a opor. Portanto, sabendo que é fora do regime, mas de facto também nunca, pelo menos que eu me lembro, que tenhamos feito uma Assembleia neste dia, portanto não tenho nada a opor, obviamente. Acho eu. Bancada do CDS-PP. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados e estimado público. Acho que faz todo o sentido, uma vez que não temos PAOD, esquecêssemos, de facto, se são do CDS, se são do PSD. São pessoas, são seres humanos. Foi no nosso Conselho que aconteceu esta tragédia e, como representante do CDS, gostava que o plenário tivesse isso em atenção. São seres humanos. Podiam ser da CDU, podiam ser MRPP, podiam ser do PS. São pessoas. Foi no nosso Conselho, foi em camarada. Bem-haja. Muito obrigada, Sr. Representante. MRPP tem a palavra para se pronunciar sobre esta matéria. Penso que não tenho nada a opor, uma vez que se trata de um acidente que por acaso aconteceu em Camarate, como podia acontecer em Santiria ou no rota do avião, mas no fundo não tenho nada a opor que se dê o voto de pesar. Bloco de Esquerda? Não, também não há nada a opor. CDU? Pronto, não havendo nada a opor, então, se faz favor, Sr. Representante Ricardo Andrade,
Tem a palavra. Sra. Presidente, farei primeiramente uma citação de Adelina Amar da Costa, seguidamente uma citação de Sá Carneiro e depois irei ler apenas o nome dos vitimados e depois pediria então um minuto de silêncio, fim do último nome. Na política económica, na clarividência dos partidos políticos mais responsáveis, na prática do sistema de informação, joga-se o futuro de Portugal. Adelina Amar da Costa, no dia 7 de janeiro de 1976. Medimos os desafios a enfrentar e sentimos a impaciência acumulada nos anos passados que sobre nós pode desabar, mas não tememos os riscos nem receamos a esperança. A força forja-se na luta, a firmeza no combate pelos princípios, a coragem no enfrentar da crise. Francisco Sá Carneiro, no dia 3 de janeiro de 1980. Francisco Sá Carneiro, Adelina Amar da Costa, Senua Becassis, Maria Manuela Pires Amar da Costa, Jorge de Albuquerque, Alfredo de Sousa. Muito bem, Sr. Representante, então, conforme solicitado, um minuto de silêncio. Podem sentar-se. Retomamos então agora a apreciação do relatório da gestão municipal. Pergunto novamente aos senhores representantes se alguém quer usar a palavra para colocar alguma questão dentro das nossas competências fiscalizadoras. Vítor Santos, da coligação Louros Sabe Mudar. Pedi aos senhores representantes que durante a intervenção do senhor representante Vítor Santos que se fossem inscrevendo os que querem usar a palavra. Senhora Presidente, senhores vereadores, Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores representantes, caríssimo público, eu gostaria de colocar duas breves questões, embora uma delas preocupante, e que se prende com o Parque Urbano de Santiria. Chegou até nós algumas preocupações de utentes do Parque Urbano de Santiria, com algumas mágoas, com algumas queixas, dizendo que este parque esteve praticamente abandonado durante a administração anterior. Alguns espaços verdes têm vindo a ser conservados pelos próprios utentes, fazem uma prática diária do parque, fazendo ginástica no mesmo. Algumas deficiências também relativamente às instalações sanitárias. As zonas verdes estão completamente dotadas ao abandono. Alguma sinalização dos circuitos também estão a necessitar de uma urgente conservação. E, portanto, apelávamos ao Executivo no sentido de tentarmos ver o que se passa efetivamente no Parque Urbano de Santiria e darmos uma mão rápida e urgente no sentido de criar qualidade de vida aos utentes daquele parque. Uma outra questão que eu gostaria de referir hoje, tive pena de na anterior reunião não ter já tempo para falar sobre ela, mas hoje ainda vamos a tempo, e prende-se com o posto da GNR de Bucelas. E aproveitar este momento para louvar a perspicácia política que o atual Presidente da Câmara, logo que iniciou funções, teve quanto a esta matéria.
recordo que numa das suas primeiras intervenções públicas, teve a oportunidade de mostrar o seu empenhamento quanto a esta questão e, em algumas conversas que fomos tendo ao longo deste tempo, percebi que com o seu empenhamento e com o empenhamento da nossa bancada estariam criadas condições para que o pagamento relativamente ao posto da GNR e às instalações do pessoal deixassem de ser um encargo financeiro da Junta de Freguesia. Os passos estão a ser dados, estamos a caminhar no bom sentido e, em breve, a população da freguesia de Bucelas poderá beneficiar mensalmente de um montante que já não vai ter necessidade de o pagar, que são 2.200 euros mensais. A população ganha, a Câmara ganha e quando se consegue fazer a ponte e um entendimento correto entre duas forças políticas que governam o município, a população ganha com essa aproximação. Disse. Muito obrigado, Sr. Representante. Pedro Pires, do Partido Socialista. Mais uma vez, Srs. Representantes, quem quer usar da palavra, por favor, inscreva-se. Boa noite, Sra. Presidente, caros eleitos, excelentíssimo público. Em conversações com pais de alunos da escola EB1 da Flamenga, foi-nos comunicado algumas preocupações acerca desse equipamento escolar. Nomeadamente, uma infestação de baratas e de ratos e também já cerca de 15 casos conhecidos de tinha, que é uma doença infecciosa do foro cutâneo. Eu pergunto se a Câmara tem conhecimento desta situação e, se sim, que ações têm sido tomadas para combater este problema. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Representante. Ricardo Andrade, coligação Loures Sabe Mudar. Sra. Presidente, nós gostaríamos, no seguimento de algumas perguntas que já temos feito à Câmara Municipal, relativamente à IC2 e à eliminação, tivemos a informação de um município que inquiriu as Estradas de Portugal e vamos passar a ler a resposta para percebermos e perguntarmos à Câmara Municipal, então, em que é que ficamos. Na sequência da reclamação apresentada no dia, as Estradas de Portugal, SA, tem a informar que se encontra a analisar critérios técnicos a adotar na eliminação dos nós e outros acessos rodoviários, com o intuito de contribuir para o aumento dos níveis de eficiência energética e sustentabilidade, sem descurar a segurança rodoviária dos utilizadores destas vias. Mais informa que a plena via da autoestrada, neste caso o IC2, não é obrigatório estar eliminada. Neste momento está em curso um processo de alteração da titularidade dos postos de transformação dos nós de ligação da autarquia para as Estradas de Portugal, uma vez que a gestão de eliminação era assegurada pela Câmara Municipal de Loures ao abrigo de um acordo ao tempo da construção desta infraestrutura. Pronto, e ficamos por aqui. Portanto, gostaríamos de perceber exatamente com esta resposta que vem de 2 de outubro, exatamente o que é que se passa, porque isto não bate exatamente com algumas informações que temos tido, mas pode ter havido aqui uma evolução. Portanto, só queremos perceber exatamente o que é que se está a passar nesta situação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Representante. Mais algum dos senhores representantes quer usar da palavra? Bom, não querendo, Sr. Presidente da Câmara, vou-lhe passar a palavra para responder às questões colocadas, se possível. Senhora Presidente, muito rapidamente, quanto ao Parque Urbano de Santiria, ele de facto continua a ter carências. Já se fizeram algumas melhorias, alguma manutenção, mas estamos ainda muito aquém daquilo que é necessário, portanto esse reparo é bem-vindo e é justificado. Tencionamos no próximo ano, e aliás isso está também previsto no orçamento, ter maior disponibilidade para fazer a recuperação daquele espaço, que é um espaço muito importante e que deve ser valorizado, tal como os outros parques, pelo município. Quanto ao posto da GNR de Bucelas, o que tenho a dizer é que, para parte do município, entendemos que é necessário que seja o Ministério da Administração Interna, enquanto não constrói o novo posto, que é o objetivo de fundo e final que temos nesta questão,
que seja o Ministério da Administração Interna a assegurar os encargos com as suas próprias instalações, que nós também asseguramos os encargos com as nossas instalações e não são pequenos. Portanto, toda a nossa intervenção tem sido nesse sentido e penso que isso reflete, aliás, a vontade também da Junta de Freguesia e também dos eleitos aqui na Assembleia Municipal. Quanto à escola, à EB1 da Flamenga, diz-me a senhora vereadora Maria Eugénia que ainda ontem falou com a diretora do agrupamento e não há nenhum relato deste problema, mas naturalmente vamos procurar saber. É um pouco estranho que não nos tenha sido dito nada, mas enfim, pode haver aqui alguma falha de comunicação ou uma subavaliação do problema. Pedi à senhora Presidente, se o senhor Vice-Presidente pode responder à questão do IC2. Certamente, Sr. Vice-Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Boa noite, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Sr. Presidente e deputados municipais. Relativamente a esta questão do IC2, eu creio que deve ser para a 7ª vez ou 8ª que tratamos do assunto aqui em sede da Assembleia Municipal. Gostava de relembrar aquilo que disse noutras ocasiões, ou seja, o IC2 é uma via cuja gestão compete às Estradas de Portugal. É sabido que quando da respectiva construção estamos a situar-nos, grosso modo, no ano de 1998, se me não falha a memória, é quando 10 para 98, porque esta era uma das vias complementares à Estrada Nacional 10, que foi construída quando, digamos, um conjunto de outras vias rodoviárias que visavam exatamente assegurar uma melhor circulação e drenagem do trânsito que tinha que ver com esse acontecimento e que tinha que ver depois com momentos futuros. Portanto, o município, na altura, terá assumido portanto, a gestão da iluminação pública relativamente a essa via. Em tempo, portanto, foi interrompida por parte deste município a iluminação pública relativamente a essa via. E as Estradas de Portugal, que são a entidade responsável por esta via, não assumiram de então para cá, digamos, o assegurar a iluminação pública. Isso, aliás, acontece noutras vias onde diariamente passamos. Eu e o Sr. Deputado Ricardo Andrade, seguramente que teremos passado hoje no nosso trânsito, se veio do lado da Portela para cá, no IC17 Cril, onde as luzes estão exatamente apagadas, portanto, e em várias outras vias que fazem esse percurso para cá, porque, de facto, a EP deixou de assegurar a iluminação pública. Portanto, em alguns casos, era ela que lhe competia. No caso do IC2, em tempos foi da autarquia, mas a autarquia declinou essa responsabilidade, atribuindo-a a quem gere a via ou a infraestrutura do ponto de vista rodoviário. Portanto, e é esse o esclarecimento que tenho para dar. Portanto, naturalmente que é uma situação que nenhum de nós desejaria que existisse. Eu percebo o incómodo que isso causa aos municípios, também transitamos nessas vias, mas naturalmente que o município não está em condições de assegurar quando está a praticar restrições em relação à iluminação pública, portanto, em zonas residenciais, porque é sabido que, digamos, se adotaram medidas restritivas em relação à iluminação pública em todas as freguesias do Conselho, não é, digamos, minimamente credível ou aceitável que possa vir a assumir aquilo que é encargo de outrem, nomeadamente por via de infraestruturas rodoviárias cuja gestão e responsabilidade não é autárquica. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Ricardo Andrade. Boa noite. Sr. Vice-Presidente, com todo o respeito que lhe tenho, há de ser a 7ª, ou a 8ª, ou a 9ª, ou a 10ª, ou as que forem necessárias, enquanto causar incómodo aos municípios, enquanto os municípios estiverem transtornados e houver transtorno com este tipo de situações, porque é para isso que estamos cá. E, portanto, sempre o fizemos e continuaremos a fazê-lo. Agradeço o esclarecimento também quanto à IC17, é verdade, passamos os dois por aí, portanto, agora a pergunta que eu lhe vou fazer é relativamente à IC2, à IC17 e a todas elas, que é, já identificámos o problema, já sacudimos a água do capote e pusemos a água para cima de outros, já percebemos, agora a minha pergunta é outra, quantas vezes é que a Câmara Municipal inquiriu as Estradas de Portugal relativamente a esta questão, que tipo de soluções é que tentou chegar com as Estradas de Portugal acerca deste tipo de situações e o que é que pretende fazer para o futuro para solucionar esta questão. Mas, além disso, tenho uma outra questão a fazer, e porque, efetivamente, levantou aí um outro aspecto relativamente à iluminação pública em áreas residenciais. Quer numa, quer noutra situação, estamos a falar de questões de segurança. O município que se preocupa com a segurança dos seus municípios deve ter todas estas situações em atenção. Portanto, a pergunta que eu vou fazer extensível a tudo. O que é que a Câmara Municipal pretende fazer
para aumentar a segurança dos seus municípios e levando isto para a parte lógica de o que gera de insegurança a falta de iluminação pública a todos os níveis. Estas são as perguntas que eu tinha para lhe fazer agora. Muito obrigado, Sr. Representante. João Simões, da CDU. Boa noite, Sra. Presidente, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas eleitos, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes. É muito breve a minha questão. Temos conhecimento que foi aprovado em reunião de Câmara o Plano Diretor Municipal e queria questionar o Sr. Presidente relativamente a este processo, quais são os próximos passos. Depois queria também fazer uma proposta a esta Assembleia, que fosse solicitado à Câmara Municipal que nos pudesse também, talvez utilizando este espaço e os meios audiovisuais disponíveis, que nos pudesse fazer uma explicação, uma apresentação desse mesmo Plano Diretor Municipal que foi aprovado. Penso que seria talvez proveitoso para todos os eleitos desta Assembleia e enriquecesse o conhecimento e que pudesse também valorizar a nossa discussão relativamente a este processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Representante. Jorge Antunes, da coligação Luz Sabe Mudar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu hoje as questões que tenho para trazer à Assembleia e neste momento e questionar o Executivo têm a ver com um documento que circulou neste Conselho, documento esse que é assinado por autárquicos do Partido Socialista e dos quais eu, de alguma forma, fiquei preocupado. Porque se diferenças entre todas as forças políticas é normal, é de salutar, algumas inverdades são ditas nesse documento, mas há duas notas ou três que me parecem extremamente importantes e, como tal, eu gostava de questionar o Sr. Presidente. Diz o documento que o Executivo Camarário faz uma perseguição a funcionários da Câmara e dos serviços municipalizados por razões políticas. Ora, isto não é normal, não acredito que seja assim, mas, porque me parece que é contra a natura, mas gostava de ouvir a versão do Executivo Camarário. Diz também, esse próprio documento, que as associações de pais e encarregados de educação do nosso Conselho estão a ser perseguidas, abandonadas e excluídas do processo educativo. Ora, parece-me que isto também é muito complicado de afirmar e eu gostava de ouvir também a versão do Executivo. E já agora, porque quem não se sente não é filho de boa gente, gostava ainda de que o Executivo desse a conhecer este órgão qual o ponto da situação em que se encontra, ou digamos, em que ponto é que se encontra o processo de privatização da Valor Sul e se o seu representante nesta entidade, na Valor Sul, quais têm sido as suas posições e a sua forma de atuar, digamos, em representação do Conselho e em defesa dos interesses do Conselho. E já agora uma última questão, e essa é uma preocupação também, é para quando é que teremos conhecimento do relatório final da auditoria às contas do município entre 2002 e 2013. Por fim, uma última pergunta com um assunto que eu já uma vez, ou duas, ou três, não sei quantas vezes já trouxe a esta Assembleia e noutros locais, que tem a ver com o estacionamento em Moscavide e na Portela. Fez o Executivo, e bem, uma reunião com a população de Moscavide e a presença do Executivo também, para tentar ficar a conhecer no local quais seriam as preocupações dos comerciantes e da população e certamente percebeu no local que este não era um assunto fácil. Mas as populações estão a aguardar uma resposta, estão a aguardar um sinal. E na Portela continua a haver espaços que são taxados, completamente vazios, que não servem ninguém, a não ser os fiscais a partir das 9h30 da manhã, que é dos primeiros pontos onde eles vão,
que é nomeadamente junto às piscinas, onde está completamente, durante o dia, vazio, e noutros locais da freguesia, colocando em risco a segurança dos acessos aos bombeiros aos prédios, estão estacionados em cima dos passeios, não dando quase para passar um veículo. Gostava de saber qual o ponto da situação sobre este assunto. Era só. Muito obrigada, Sr. Representante. Mais algum dos senhores representantes quer colocar alguma questão? Para além do Sr. Representante Miguel Matias, que já estava inscrito. Muito bem. Miguel Matias, tem a palavra. Boa noite, Sr. Presidente, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, público em geral. Eu gostava de perguntar à Câmara e o seguinte. Foi aqui, por proposta e iniciativa do Partido Socialista, retirada em tempos a lista dos dos candidatos a juízes sociais para este ano. Iria ser retificada, porque creio eu que estaríamos já fora de tempo, aliás, para remeter a questão. No entanto, ainda não veio cá. Eu gostava de saber em que pé é que está esta questão. Por outro lado, gostava de perguntar à senhora, de colocar esta questão, e que é a seguinte, a todos. Eu creio que nas perguntas a fazer ao município, neste momento, no âmbito da gestão municipal, nós devemos cingir-nos exatamente a isso, à gestão municipal, à atividade do município. Eu pergunto à mesa se cabe fazer perguntas sobre comentários a qualquer tipo de notícia, por exemplo, de conferência de imprensa, ou do que quer que seja, se não está a extravasar o âmbito das perguntas ao município. E disse. Sr. Representante Miguel Matias, quanto à sua última questão, que é a única que a mesa pode responder, têm sido feitas e colocadas questões aqui nesta casa, dentro da gestão municipal, que não se enquadram exatamente dentro da gestão municipal. Nunca até ao momento foi retirada a palavra a nenhum dos senhores representantes, nem deixado de responder a nenhuma questão. Quanto às questões que foram colocadas que extravasem a gestão municipal, o Executivo Municipal poderá ou não respondê-las se assim o entender. Agora, já foram colocadas aqui outras questões noutras alturas que extravasavam, evidentemente, a gestão municipal. Não me parece que tenha sido colocada, a mim pessoalmente, posso estar enganada, obviamente, isto é uma questão de opinião, não me parece que tenha sido colocada nenhuma questão aqui, embora tenha sido feita uma referência a um documento externo ao que temos em análise, que extravase a gestão municipal, até porque as questões que foram colocadas foram relativas à gestão municipal, que o Executivo responderá se assim o entender. Mas obviamente, como eu volto a repetir, podemos ter diferenças de opinião e diferenças de interpretação sobre as matérias que aqui estão. Eu dou agora a palavra ao Francisco Pereira para a sua intervenção. Boa noite a todos. Em relação à GNR de Bucelas, ao posto da GNR de Bucelas, creio que foi na última reunião da nossa Assembleia, ou na penúltima reunião, portanto, que o Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas, e depois subscrita por outros elementos da CDU, portanto, apresentou aqui uma moção que foi aprovada por unanimidade, precisamente neste sentido, portanto, no sentido de, por um lado, que as obras do futuro posto, portanto, da GNR de Bucelas, portanto, possam avançar, portanto, e que o Governo se decida em relação a isso, e, por outro lado, no sentido de o Ministério da Administração Interna assumir as responsabilidades em relação, portanto, aos custos mensais, portanto, com a renda, portanto, do posto da GNR de Bucelas. Portanto, eu creio que é importante que se mantenha esta pressão. Não sei se estas alterações que houve no Ministério da Administração Interna com a fuga do... Sr. Representante Francisco Pereira, só um segundo, por favor. Aos senhores representantes, eu entendo que possam ter que conversar, mas se calhar é melhor conversar fora da sala ou fazerem-no ainda mais baixo para não perturbarem quem está a intervir. E isto é genérico para toda a Assembleia. Sr. Representante, pode continuar. Eu não sei se
se a saída do Governo, tanto do ex-ministro da Administração Interna, tanto por causa desta história dos vistos Gold, se vai causar aqui alguma perturbação ou não no andamento do processo, mas creio que nós temos que, quer como Assembleia Municipal, quer a Câmara, quer mesmo em Bruxelas, portanto é necessário continuarmos a pressionar, é necessário continuarmos a pressionar para que não haja recuos em relação tanto a este aspecto. Em relação ao IC2, de facto eu já ouvi o Sr. Vice-Presidente, não sei exatamente quantas foi, mas várias vezes dar a explicação e creio que de facto há aqui alguém a sacudir a água do capote. Mas não há dúvida nenhuma que as estradas de Portugal estão a sacudir tanto a água do capote. Portanto, nós creio que, porque o problema não está resolvido, não podemos encaixar nas responsabilidades da Câmara uma coisa que é da responsabilidade das estradas de Portugal. Portanto, por muito que nos custe, porque o problema, entretanto, não está resolvido, mas não estou a ver outro caminho que não seja nós, e se possível todas as bancadas, todo o órgão Assembleia Municipal, portanto, pressionarmos as estradas de Portugal e pressionarmos o Governo e quem tutela, portanto, esta área, portanto, de intervenção da Administração Central para que assuma, de facto, as responsabilidades, portanto, que tem que assumir. Uma outra questão, e que tem a ver com o documento que nos foi presente pela Câmara, portanto, era salientar portanto, o trabalho que foi desenvolvido em torno do orçamento de 2015. Portanto, eu creio que o conjunto das 18 sessões, portanto, nas 18 freguesias do Conselho, portanto, com a participação que teve, portanto, o relatório fala em 700 presenças, portanto, eu creio que na minha opinião, é um elemento bastante importante, portanto, na elaboração do orçamento. Tanto mais se depois, na elaboração em si, portanto, se teve em conta, portanto, as grandes preocupações, as grandes linhas de preocupações, portanto, que foram manifestadas, portanto, nestas sessões, portanto, e depois o Sr. Presidente da Câmara dirá, mas eu estou em crer que sim, por aquilo que está espelhado no orçamento. Uma outra questão, portanto, tem a ver com a abertura do ano letivo. Portanto, era, por um lado, colocar uma questão à Câmara, perguntar se há normalidade da abertura do ano letivo, que foi em todo o país, mas que também teve reflexos aqui no nosso Conselho, com atraso na colocação de professores, com atraso em relação a funcionários, com a questão dos psicólogos, de determinadas especialidades que não foram colocados nas escolas, também a questão do apoio às crianças, portanto, que têm necessidades educativas especiais, portanto, com a falta de professores, portanto, e de especialistas nessa matéria. Portanto, se este conjunto de questões estão ultrapassados ou ainda se mantêm, e, por outro lado, se já se está a ver algum efeito positivo de algumas medidas que a Câmara tomou, como a abertura de 4 novas salas de jardins de infância, o alargamento em mais 30 minutos do prolongamento do horário nos jardins de infância e também em relação à diminuição de 91 para 54 do número de turmas a funcionar em regime duplo, portanto, exatamente, portanto, depois de se terem tomado estas medidas, portanto, qual é a avaliação, portanto, que se faz neste momento. E, para já, ficávamos por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ricardo Andrade. Sr. Presidente, primeiro esclarecer, ou talvez
tentar ser mais claro quanto ao que disse, para não causar nenhum tipo de dúvida no representante Francisco Pereira. O que eu disse depois, aliás, uma das partes que eu disse, ou uma das questões que eu fiz, era relativamente a, estando lá de lá o problema, o número de vezes que a Câmara tinha questionado, etc. Portanto, não estamos a falar de encargos. Fiz uma pergunta diferente. Não disse nada que trouxesse encargos para a Câmara. Perguntei o número de vezes que isso foi... que houve reclamações, se houve por escrito, o que é que a Câmara fez. Foi a pergunta que eu fiz, só para nos esclarecermos. E depois queria fazer umas perguntas que é para não haver aqui problemas se as coisas são ou não são de gestão municipal. Gostava de perguntar à Câmara Municipal se a Câmara Municipal persegue ou não persegue funcionários, e gostava de perguntar à Câmara Municipal se as associações de pais estão ou não são perseguidas, abandonadas e excluídas. Se calhar desta forma é mais fácil acharmos que isto é mesmo gestão municipal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Representante. Não tendo mais nenhuma inscrição de momento, passava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder já a este conjunto de questões. Solicitava aos Srs. Representantes que era usada a palavra que se inscrevam durante a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, se faz favor. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. O PDM, a nova proposta de PDM, na sequência do debate público, foi aprovado em Câmara por unanimidade. Seguir-se-á um período de discussão pública de 1 mês, o que pode parecer à partida um pouco estranho, tendo em conta que já tivemos um período bastante alargado e participado. Acontece que, nesta proposta, incorporando um conjunto de questões que foram colocadas no debate público e um conjunto de matérias que foram detectadas como merecendo correção e até alteração, por exemplo, entendemos fazer uma baixa do índice geral de edificabilidade, a diminuição das novas áreas a construir que estavam previstas, que foram bastante reduzidas, porque não se encontrou explicação para a necessidade dessas novas áreas de urbanização, e isso foi até contestado em sessões públicas que tivemos com a população, e um conjunto de outras alterações que beneficiam um conjunto de matérias, acertos em relação a auges e também em relação a alterações em relação à possibilidade de ter em situação legal um conjunto de unidades económicas que têm muitos postos de trabalho e que já funcionam há muito tempo e já estão consolidadas. Algumas destas alterações podiam levar a que os interessados na versão anterior pudessem invocar determinadas expectativas e, com isso, impugnar o processo, por não terem sido ouvidos. Desta forma, é essa avaliação que os nossos técnicos e também os técnicos da CCDR fazem, este período de discussão pública permitirá que estes interessados se pronunciem sobre esta nova versão e que a Câmara responda às suas questões, falha-me agora o nome concreto, às questões que coloquem e, portanto, essa questão fique sanada. Isto é, que evitemos, pelo menos é essa a nossa intenção, um posterior questionamento do novo PDM em tribunal, com processos que são sempre longos e que, em alguns municípios, têm provocado um grande atraso na entrada em vigor do PDM que não desejamos. Portanto, parece-nos que este novo período de discussão pública é um ganho de tempo, porque evitará perdas de tempo posteriores. Naturalmente, estamos muito disponíveis para fazer uma apresentação, na forma que a Assembleia Municipal entender, com elementos síntese e gráficos também, da nova proposta do Plano Diretor Municipal, que terá de vir também à Assembleia Municipal, mas estamos disponíveis, até porque será possível apontar as principais alterações e isso ficar muito claro, uma vez que é um documento com alguma complexidade técnica, e esse trabalho será certamente útil. Quanto a outras questões, primeiro, a auditoria à gestão do município, entendemos que ela deve terminar o mais rapidamente possível e temos a expectativa que assim aconteça.
Quanto ao estacionamento em Moscavide, na Portela, as questões da Louros Parque, parece-me importante ter sido salientada a iniciativa, que até aqui não tinha acontecido, de debate com a população de Moscavide em relação a estas questões, e o Sr. representante Jorge Antunes sabe bem que foi um participante ativo. Foi um debate duro, especialmente duro, diria assim, mas penso que é de valorizar não só a elevada participação da população, como a frontalidade com que os representantes do município e da Louros Parque estiveram, diria assim, de peito aberto a ouvir as críticas e as insatisfações. Esse debate e outras auscultações estão a levar ao acerto de um conjunto de propostas que estão também a ser discutidas com os presidentes de junta de freguesia. E, oportunamente, haverá uma decisão sobre o conjunto das áreas onde opera a Louros Parque. Mas estamos a procurar que essas alterações sejam aplicadas todas ao mesmo tempo, e não se trata apenas de questões diárias, não é? Que são sempre as mais discutidas. Há um conjunto de outras melhorias que devem ser valorizadas e que pensamos que são de valorizar. Posso dizer, por exemplo, que até agora, por entendermos que deve ser acentuada uma vertente mais pedagógica, sem deixar de ter de haver uma vertente penalizadora quando isso é inevitável, que o balanço que se faz até agora é de menos, salvo erro, 34% de autos, reboques e outras ações deste tipo, e ao mesmo tempo isso permitiu um aumento de mais 5% de utentes dos parquímetros. Penso que este é o caminho que devemos ter. E isto não invalida nada a necessidade de alguns acertos, como estão a ser discutidos com as freguesias, mais, ainda não com todas, mas não estão as propostas suficientemente elaboradas, mas com algumas já se começou a discutir na sequência das várias auscultações. Quanto à questão da Valorsul, Sr. Representante, se o Sr. Representante quiser saber alguma coisa sobre o processo da Valorsul, estou aqui para lhe responder. O administrador do município na Valorsul presta contas à Câmara Municipal e já fez um relatório sobre as suas intervenções em relação ao processo de privatização, que eu acho que pode ser disponibilizado a todos os representantes da Assembleia Municipal. Penso que é um bom relatório, muito preciso e que dá conta de que, a par das ações do município, do ponto de vista judicial e político, tem havido uma intervenção sistemática do nosso administrador, que é o vereador Fernando Costa, muito sintonizada e articulada com a representante da Câmara de Lisboa, que é outra representante dos municípios naquele plano, procurando defender os interesses dos municípios com pronunciamentos muito concretos e com questões muito concretas, importantes para o objetivo final que pretendemos. Quanto às questões que foram colocadas pelo Sr. representante Jorge Antunes e depois de uma outra forma pelo Sr. representante Ricardo Andrade, eu sobre essas queria dizer apenas o seguinte. Houve um pronunciamento político de um partido político que está aqui representado. Eu tive a oportunidade de reagir a esse pronunciamento e julgo que a resposta foi clara e, pela minha parte, não queria fazer essa discussão nesta Assembleia Municipal. Obviamente, não há perseguições políticas, nem há perseguições às associações de pais, tanto é que assinaram recentemente todas aquelas que têm AECs e ATLs, um protocolo com o município nesta mesma sala, o que é bem a prova de que houve um processo de debate e chegou-se a um consenso que está a ser aplicado. Portanto, não queria fazer mais comentários em relação a isto. Quanto ao debate público do orçamento, ele foi muito útil, penso que foi muito útil, e o orçamento, como já disse na reunião anterior, refletiu este debate público. Por exemplo, na questão da rede viária, em que foi considerada, não só no plano dos investimentos no orçamento já definido, mas também no plano dos investimentos no próprio empréstimo com verbas a definir, no orçamento, porque foi a questão mais levantada no debate
no debate do Orçamento Municipal. Foi a questão mais levantada. Outra das questões mais levantadas foi a da iluminação pública e essa tem tido resposta ao longo do ano de 2014, teve logo em janeiro e teve agora em setembro, com a antecipação do horário de inverno, e o que prevemos para o próximo ano não é uma diminuição da verba para a iluminação pública, é pelo menos a sua manutenção, portanto não diminuindo os padrões que hoje existem. Duas outras das matérias bastante referidas são referentes aos CIMAR, é a questão da recolha dos resíduos e a questão das roturas de água. Em relação à recolha dos resíduos, é sabido que está a decorrer um concurso para a entrada de novos cantoneiros e novos motoristas para esta área, que esperamos que se concretize nos primeiros meses do próximo ano e que reforçará a nossa capacidade humana de acorrer a estas necessidades. Ao mesmo tempo, estamos a preparar, e virá à Assembleia Municipal uma parte desse processo, estamos a preparar a aquisição de novas viaturas para os resíduos sólidos que permitam substituir uma parte significativa das viaturas imprestáveis e pouco fiáveis que temos na frota dos resíduos urbanos e que permitirão, lá para o final do primeiro semestre, pensamos nós, ter uma capacidade maior ao nível das viaturas, que é também um problema muito grave e que tem sido aquele que nos últimos dias mais tem criado problemas em relação a esta ou aquela falha, apesar de tudo pontuais, na recolha de resíduos. Tem sido, nos últimos dias, mais um problema de viaturas do que de falta de recursos. É uma situação que monitorizamos todos os dias, nos 3 turnos, em cada turno, procurando acompanhar a par e passo esta situação e resolvê-la. Quanto às questões sobre a abertura do ano letivo e os juízes sociais, pedi à senhora vereadora Maria Eugénia Coelho que respondesse, e quanto ao IC2 novamente, também ao senhor vice-presidente. Senhora vereadora, tem a palavra. Senhor representante Miguel Matias, de facto, de acordo com as inconformidades que detectámos nesta Assembleia relativamente ao processo dos juízes sociais, resolvemos reiniciar todo o processo e contamos com a brevidade possível trazê-lo aos órgãos próprios para a aprovação. No que diz respeito à abertura do ano letivo, sabemos todos, é do conhecimento geral, que de facto foi um ano talvez dos mais conturbados de que me lembro, no que diz respeito à colocação de professores, e causou danos que, no meu ponto de vista, são irreversíveis em todas as escolas do Conselho, mas com maior incidência naquelas que são, já por si, servem uma população mais fragilizada. Nomeadamente no que aconteceu na Escola da Apelação, no agrupamento de escolas da Apelação, que levou, inclusivamente, à admissão do próprio diretor, e que também tem reflexos na diminuição que já se vinha acentuando, mas que agora se verificou também do número de alunos, porque procuraram outras soluções. Portanto, são danos irreversíveis nesta matéria, mas também nas aprendizagens e no percurso académico e escolar dos alunos, porque 4 a 5 semanas são 4 ou 5 semanas. E no início do ano letivo têm repercussões que muitas vezes não parecem que possam acontecer, mas que acontecem. E isto tem consequências que são irreparáveis. Naturalmente que foi colocado perante o Ministério da Educação, colocou a questão de que possa haver aulas de substituição. Os agrupamentos estão-se a organizar de acordo com as suas opções. Isto é uma questão que diz respeito aos agrupamentos, mas não deixe de sublinhar os danos que estas situações causaram. Neste momento, penso que a situação está resolvida. Há faltas pontuais de professores decorrentes de baixas médicas ou de atestados, que, como sabemos, o próprio sistema de substituição dos professores, nestes casos, é um sistema demorado e que não responde atempadamente às necessidades. Um professor que ponha um atestado médico não será substituído nunca, na melhor das hipóteses, antes de 3 semanas a 1 mês, e, portanto, isto também tem as consequências que tem. Também, como sabemos, as escolas não têm bolsas de docentes que possam substituir aqueles que estão em situações de doença. Há ainda algumas situações no que diz respeito às escolas TAPE, que são as únicas que o Ministério consagra para a colocação de técnicos especializados, nomeadamente
psicólogos, assistentes sociais e animadores. Em alguns casos já estão alguns destes técnicos colocados, outros não, até porque se calhar não tiveram direito a eles. E no que diz respeito aos professores de apoio para os alunos com necessidades educativas especiais, não tenho nota de que haja alguma situação mais gritante, portanto está a situação a ser acompanhada. No que diz respeito às novas salas do Jardim de Infância, eu ainda hoje recebi o convite e estive presente numa festinha que marcava a passagem do Jardim de Infância do Zambujal, que durante largos anos funcionou em instalações muito degradadas, muito desagradáveis, que precisavam de estar constantemente com a luz elétrica acesa e, portanto, as senhoras professoras e os senhores professores convidaram a mim, ao senhor Presidente da Junta, que também esteve, e as outras instituições da localidade, para uma festinha em que há muitos anos não se via os meninos do Jardim de Infância juntos com os do primeiro ciclo, numa tentativa de reativar aquela escola e fazer com que aquela escola seja a escola do Zambujal e não com que as próprias crianças vão para outras escolas da mesma freguesia. Quero-vos dizer que, quando saí de lá, pensei assim, esta sim foi uma manhã muito boa e que eu gosto particularmente e, portanto, só posso dizer que pelo menos mais 100 crianças do Jardim de Infância estão na rede pública de Jardim de Infância, de educação pré-escolar, e isso nos satisfaz e já justifica, de alguma forma, os investimentos pessoais e do Executivo que temos feito a nível da educação. Os 30 minutos, sim, são usados, o prolongamento, ter mais 30 minutos, são usados apenas para as crianças cujos pais precisam efetivamente de os usar. Portanto, não entendemos que o Jardim de Infância seja um depósito de crianças e, portanto, preferencialmente, as crianças devem estar junto à sua família quando é possível e esse tempo só é usado quando devidamente justificado pela necessidade dos pais. A passagem de 91 para 54 turmas em horário duplo não nos satisfaz. Nós queremos que deixe de haver horário duplo no Conselho de Loures, mas esta redução permite, com certeza, uma aprendizagem mais tranquila e mais coincidente com o desenvolvimento cognitivo destas crianças e isso também faz com que continuemos neste percurso. Eu não posso deixar de referir que, recentemente, e nestes 2 ou 3 meses deste ano letivo, que festejamos, agora em novembro, o Dia Paralímpico das Escolas, nas escolas, em que um conjunto significativo de crianças, de alunos de 2º e 3º ciclo, vivenciaram a prática de desportos adaptados. E, portanto, desportos que se destinam essencialmente a crianças com necessidades educativas especiais, mas que foram vividos e praticados por crianças sem essas necessidades, fazendo que seja também uma forma de integração e de inclusão desses alunos e de entendimento de quais são as dificuldades que as próprias crianças com necessidades e com deficiência têm no seu dia-a-dia. Esta partilha penso que nos enriquece a todos. E também, não estive pessoalmente na escola, mas algumas das nossas escolas, por exemplo, estiveram em atividades agora, no Dia do Deficiente, em que as crianças, por exemplo, estiveram a praticar jogos com os olhos vedados e, portanto, sentindo como é a vida dos seus colegas, daqueles que estão ao seu lado. Como sabemos todos, no nosso Conselho temos escolas de referência para a deficiência visual e para a deficiência auditiva e isso faz com que seja talvez uma referência em algumas das nossas escolas a prática que se tem com estas crianças. E isso orgulha-nos a todos, enquanto munícipes. Também fui recentemente à inauguração de um centro de formação no Clube Náutico, que se situa na Expo, mas que é gerido por 2 agrupamentos do nosso Conselho, da Portela e de Sacavém, onde há um conjunto significativo de alunos que praticam remo, bodyboard, canoagem. Pois, eu tenho esta dificuldade, mas pronto, um conjunto de desportos náuticos que, enfim, se calhar muitos de nós não conhecemos. Eu não sei nadar sequer, portanto tenho esta dificuldade. Enfim, se calhar já não aprendo. Também não podia deixar de referir que, de facto, está a ser também muito utilizado pelas escolas um guia que lançamos, que é o Guia das Respostas Educativas, que concentra numa pequena publicação todas as respostas que o próprio município tem ao dispor de todas as escolas e todas as instituições que trabalham com crianças. E isso também penso que vem reforçar aquilo que nós estamos a fazer no investimento da educação. Não sei se me falha alguma pergunta, mas se assim for, estou cá disponível para responder. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Sr. Vice-Presidente tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
dizer ao Sr. representante Ricardo Andrade que, naturalmente, que estou disponível para responder às suas perguntas às vezes que forem necessárias e que o Sr. representante aqui colocar questões. A questão é que me parece que, digamos, tendo respondido já em anteriores sessões da Assembleia Municipal e não tendo havido nenhuma evolução significativa relativamente a esta matéria, não creio que, digamos, seja a pergunta mais pertinente. Sobretudo por a forma como foi colocada ser um caminho um bocadinho ínvio, na minha opinião, e com todo o respeito pelo Sr. representante, para procurar esclarecer a questão. Colocar à Câmara Municipal a pergunta porque é que uma entidade que é as Estradas de Portugal decidiu não ligar a iluminação pública num itinerário complementar que é da sua responsabilidade, creio que não será o melhor caminho para se conseguir esclarecer cabalmente as razões porque essa entidade o fez. É a mesma coisa, Sr. representante, que eu perguntar à sua vizinha porque é que ela decidiu desligar a luz das escadas e perguntar-lhe a si. É exatamente a mesma coisa. Portanto, desse ponto de vista, creio que, digamos, o caminho é colocar a quem de direito, neste caso às Estradas de Portugal, a pergunta. Porque o município, aquilo que tinha para esclarecer, já esclareceu. De facto, em devida altura e em devido tempo, o município deixou de pagar esta fatura e deixou de ter a iluminação ligada, já tive a ocasião de referir aqui nesta Assembleia Municipal, e as Estradas de Portugal não assumiram a iluminação de uma via que está à sua responsabilidade em termos de conservação e manutenção. É tão simples quanto isto. Relativamente à questão da iluminação pública no nosso Conselho, o que é que o município fez até agora, no sentido de diminuir o sentimento de insegurança que assaltará alguns municípios, por haver focos de iluminação ligados. O Sr. Presidente teve a ocasião de já dizer aqui na intervenção que me antecedeu que o município teve a ocasião, por um lado, de aumentar em meia hora o horário da iluminação pública. Isso aconteceu, digamos, já com este novo Executivo. Por outro lado, antecipou o horário de inverno este ano, procurando exatamente criar condições que, em particular para a comunidade escolar e para a circulação, portanto, pedonal, portanto, neste período do inverno em que anoitece mais cedo, se pudesse criar uma situação mais confortável para o conjunto da população, mas é sabido que os municípios estão confrontados, este e todos os outros, com enormes constrangimentos financeiros. Aliás, aquilo que é preciso perguntarmos é o que é que já fez o Governo no sentido de melhorar a situação dos municípios em relação a esta questão da iluminação pública. Eu devo aqui lembrar à Assembleia e portuar-me aos seus representantes que, digamos, foi exatamente com este Governo que o IVA que recai sobre a iluminação pública subiu de 6% para 23%. O que não é coisa de sumenos importância, e que também a iluminação pública, espantosamente neste país, paga a taxa de audiovisual, que é uma outra coisa que também já podia ter sido revista para facilitar exatamente, digamos, a vida aos municípios. E estas são duas realidades que naturalmente não dependem de uma Câmara Municipal, da sua capacidade de intervenção ou da sua capacidade para resolver este problema. Devo, aliás, dizer que tudo aquilo que tem sido feito não tem sido no sentido de facultar mais meios financeiros às câmaras municipais. Recordo, aliás, que este município, através da aplicação do Fundo de Apoio Municipal, o FAM, no próximo ano vai receber menos 600 mil euros de receitas que deveriam ser, digamos, entregues por parte da Administração Central. E isso, naturalmente, que quando acontecem coisas como essas, não estamos a caminhar no sentido de haver uma maior disponibilidade financeira que permita resolver problemas seríssimos, como é este problema da iluminação pública, ou a intervenção na rede viária, ou as obras que é necessário fazermos, em muitos casos, portanto, para novos equipamentos ou para a conservação dos atualmente existentes. Não estamos a caminhar no sentido de termos uma maior disponibilidade financeira e uma maior capacidade de intervenção, antes pelo contrário, estamos exatamente a diminuir a capacidade de intervenção dos municípios. E, de facto, a pergunta é séria, portanto, o problema existe, tem, obviamente, e tem que merecer de todos nós uma grande atenção, mas devo recordar que, de facto, as condições materiais para acorrer a este problema e a muitos outros com que as autarquias locais neste momento estão confrontadas, está seriamente diminuída por uma política que continua a haver nos municípios, digamos, um parceiro em termos da administração pública que não deve crescer em termos de disponibilidade financeira, antes, pelo contrário, deve ver a sua capacidade de intervenção diminuída. É por isso que falamos muitas vezes do ataque ao poder local. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tenho já mais um conjunto de inscritos. Ricardo Andrade. Sr. Presidente, primeiro gostava de saber, parte do Executivo Municipal, se existem ou não negociações entre o município e a rodoviária para fazer chegar transporte aos bairros da Salvação e dos Monjões, se existe alguma negociação, se não existe, se houve, como é que estamos nesse ponto de situação. Segunda questão é, andava a circular um inquérito relativamente a transportes, nomeadamente nos passeios que eram feitos de idosos, etc., e algumas juntas de freguesia. Queremos saber que já há resultados tratados desses inquéritos. E agora, só uma ou duas notas para o Sr. Vice-Presidente. Ao Sr. Vice-Presidente.
com o respeito que lhe tenho e que tem por mim. Pelos vistos, a única evolução ou intervenção que houve da parte de alguém foi de um município perguntar alguma coisa às estradas de Portugal. Porque a pergunta que eu fiz foi clara e foi: quantas vezes e que tipo de contactos houve, desde a última vez que eu falei, entre o município e as estradas de Portugal? Nem sequer pedi ainda, se eles estão ou não estão documentados, esses contactos, se essas reuniões ocorreram ou não. E vou-lhe fazer outra vez a pergunta. Desde a última vez que isto foi perguntado, já houve reuniões com as estradas de Portugal ou não a falar sobre este assunto e a sensibilizar para a preocupação que existe por parte do município relativamente a isto? Porque uma coisa é dizermos, não, o município não pode, não tem dinheiro, percebemos isso tudo. Outra coisa é o município nem sequer demonstrar preocupação junto da entidade, apesar de ser ela que tem responsabilidade, mas dizer o que é que os municípios estão a dizer. São duas coisas diferentes. Outra coisa que eu gostava de lhe dizer. Achei efetivamente fantástica a sua dissertação extraordinária acerca dos malefícios do governo relativamente ao poder local, e gostaria de lhe dizer agora que não o vi a sacudir a água do capote uma vez, vi duas, porque esta foi a segunda. Obrigado. Jorge Antunes. Obrigado. Pegando nas palavras do Sr. Presidente da Câmara, então agradecia que fizesse chegar o tal relatório que foi referido. Depois, esta bancada não tem dúvidas, nem nunca teve dúvidas sobre a forma, o sentido de responsabilidade que o Dr. Fernando Costa tem tido no órgão onde está a representação da Câmara. Não temos dúvidas nenhumas, mas parece que há quem tinha. E como há quem tinha, nós por isso colocámos a questão. Nós não temos, mas há quem tenha. E para nós ficou muito claro. Eu não esperava que o Sr. Presidente fizesse uma intervenção de fundo sobre a questão das perseguições. Esteve muito bem, como sempre. Mas há uma coisa que eu sei, é que a coligação Loures-Chalmedar tem responsabilidades também no Executivo Camarário, e quem não se sente, mais uma vez volto a referir, quem não se sente não é filho de boa gente. E se o Executivo era apelidado de andar a ter estas atitudes, era legítimo que esta bancada colocasse a questão, porque temos também responsabilidades. Portanto, para mim é que ficou claro, e espero que ficasse claro para quem tivesse dúvidas. O Executivo Camarário, não sei como é que era no passado, mas presentemente não tem esse tipo de atitudes. Era só. Muito obrigada. Carlos Gonçalves, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, membros da Assembleia Pública em geral. A minha questão era relativamente ao setor económico e era o seguinte. Os serviços e tanto de licenciamento, acompanhamento, incentivo à criação de médias e pequenas empresas aqui no município, se tem sentido alguma evolução nestes meses, ou concretamente nos meses que estamos a tratar, relativamente ao antrasato, ou se há alguma evolução deste crescimento de tentativas de criação de empresas no município face à tão apregoada emergência da economia que só vista nos olhos do Governo, em que com certeza que haverá uma muito maior procura face ao esplendor económico que começamos a atravessar, o pedidos de licenciamento e de tudo mais que desenvolva o nosso município. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Representante. Eu só tenho mais uma inscrição. Eu solicitava aos seus representantes que quisessem usar a palavra que o fizessem durante esta intervenção, se faz favor. Sr. Representante Pedro Cabeça. Eu, depois da intervenção da Sra. Vereadora, não resisto. Sra. Vereadora, vou-lhe fazer um desafio.
A senhora vereadora diz que não sabe nadar, não é? Não lembrando a canção aí do grupo de Santo António dos Cavaleiros, aliás, bem conhecido, não é isso. Mas o desafio que eu lanço, ainda por cima com responsabilidades na GES Loures, que recorda esta data, 4 de dezembro de 2014, e que no próximo ano, em dezembro de 2014, e sei que o Sr. Presidente do Conselho de Administração vai fazer pressão, 2015, peço desculpa, vai fazer pressão sobre isto, desafio porque de facto também era um bom exemplo e se calhar era uma boa publicidade também para a GES Loures e contribuiria não só como representante na mesa da Assembleia, mas divulgar esta excelente empresa municipal que é a GES Loures e desafio-lhe para daqui a um ano chegar aqui e dizer já sei nadar. Depois passa a publicidade à GES Loures, que foi uma boa publicidade. Sr. Representante, eu aprendi a nadar na GES Loures, passo isso. A senhora vereadora certamente irá tomar esse caminho. Dava a palavra ao Sr. Representante do MRPP, João Alexandre. Sr. Representantes, agora depois desta nota de humor, com água à mistura e sem inundações, muito bem, e sem inundações como há uma semana atrás, fazia mais uma vez um apelo a quem quisesse usar da palavra para se inscrever agora durante a intervenção do Sr. Representante do PCTP-MRPP. Porque eu depois darei a palavra à Câmara para responder às últimas questões e parece-me que não havendo mais inscrições, que poderão estar provavelmente o Sr. Representante Ricardo Andrade, que hoje está num dia inspirado, tem já mais uma inscrição. Sr. Representante João Alexandre. Boa noite a todos, mais uma vez. Em relação à gestão municipal, foi o primeiro documento ao fim do ano desta Câmara Municipal. Para aquilo que se vê aqui, neste documento, existem críticas à própria Câmara Municipal, porque é natural que as dificuldades que esta Câmara atravessa, dada a situação governamental de querer empobrecer os portugueses, é óbvio que também quer empobrecer o poder local e esta Câmara não está livre disso. Portanto, as condições que esta Câmara atravessa e este documento é pródigo, é que nos vários setores que aborda merecem praticamente críticas. É recorrente voltar-se à mesma situação que o Governo. O anterior deixou-me na miséria e eu não sei o que é que hei de fazer. Agora vou começar de novo porque o anterior deixou-me numa situação degradada. Isto tem sido assim desde 1990, a seguir aos governos de Cavaco. Todos os anteriores é que são sempre os culpados. Para quê? Para que não se faça nada. Porque não têm condições para fazer. E mais nesta situação de crise que o país atravessa. Portanto, isto é natural. É a condição que os portugueses atravessam. E essa é que é a principal. Os trabalhadores e o povo é que estão a sofrer as consequências do Governo e que esta Câmara não tem condições para colmatar essa situação. Se vamos aos transportes que o Conselho tem, temos transportes porcos, maus e caros. Se vamos às estradas, temos as estradas más, porcas e sem solução. Se vamos à saúde, temos os postos de saúde a fechar e o Governo não se responsabiliza pelos postos que fecham. Se vamos às condições sociais, vimos que os trabalhadores cada vez têm mais no desemprego, não têm condições sociais que os ajudem na segurança social. Vemos que os fechos das secções de segurança social em Loures estão a acontecer. Vimos que a situação de miséria que o Conselho atravessa é fruto da política do Governo e hipocrisia total,
esse mesmo partido do governo está aliado nesta Câmara à CDU. Como é que isto se resolve? Não sei. Aliás, sei. Aliás, eu sei. Mas tem que ser a Câmara a decidir como é que se resolve estar a atuar numa Câmara Municipal em conjunto com o Governo, que na Assembleia da República critica como é que aqui pode estar aliado a ele. Eu penso que havia mais perguntas a fazer a esta Câmara e a primeira, aliás, vou fazer 3 perguntas. A primeira é se já desapareceu a ligação da saída em São João da Talha da A1. A segunda é se a Loures Parque se está a transformar na polícia da Câmara Municipal de Loures. Pelo aquilo que me disseram, já está a aplicar o Código da Estrada como qualquer polícia cívico. E quando a Loures Parque foi formada, foi para que o trânsito fosse regulado na zona de Moscavide. E Moscavide deixou de ser uma taxa, aquela que está aplicada pela Loures Parque. É um imposto, porque os automobilistas de Moscavide não têm qualquer hipótese de estacionar o seu carro fora do Conselho e da freguesia. É um imposto aquilo que está a acontecer à população de Moscavide no que se respeita à Loures Parque e ao estacionamento. E a terceira, num ato de ironia, da vereadora dizer que foi visitar um clube náutico ao Conselho de Lisboa. É triste, porque o Conselho de Loures não tem zona ribeirinha, nem tem capacidade para ter nada para que haja clubes náuticos no Conselho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Representante. Ricardo Andrade. Sra. Presidente, eu devo estar um pouco confundido, porque eu julgo saber a atividade profissional de todos os membros da bancada da coligação Loures Sabe Mudar, julgo saber a atividade profissional de todos os vereadores à Câmara Municipal indicados pela coligação Loures Sabe Mudar, e que eu saiba, nenhum deles é membro do Governo de Portugal. Portanto, sou eu que estou confundido. Agora sou representante. Há uma coisa que eu nunca pensei assistir, mas assisti hoje. Era um representante do MRPP a defender intransigentemente uma gestão da CDU. Obrigadíssimo por me ter deixado assistir a isto. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lousa, Nelson Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, público em geral. Muito rapidamente, só para esclarecer aqui o representante do PCTP-MRPP. Disse aí uma série insinuou uma série de coisas que eu não vou nem dizer que estão bem, que estão mal. Só vou defender aqui uma situação que é a questão de termos nas nossas ruas, as ruas porcas, cheias de buracos. É verdade que temos alguns buracos. Agora, as ruas porcas, quer eu, quer os presidentes de junta aqui todos da freguesia, como não percebi, Sr. Não tenho. Eu posso lhe dizer que a junta de freguesia de Lousa não tem lixo e não está porca, porque nós temos o cuidado e é uma competência nossa de fazer a limpeza e ter alguma dignidade e ter alguma responsabilidade nessa limpeza. É só isso que eu lhe quero dizer. Penso que o senhor tem que ter alguma responsabilidade naquilo que diz. Pronto, obrigado. Então, se calhar, tenho que convidar a visitar a Lousa e a visitar as freguesias dos meus colegas também, para perceber que realmente as freguesias não estão sujas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta. Pedro Cabeça. Senhora Presidente, só aqui um ponto de ordem. Obviamente que o desafio que lancei não era uma questão de humor. Aliás, tenho reparado que o Sr. Presidente, nas minhas intervenções, depois a seguir é sempre com humor. Faz sempre um reparo desses. Neste caso, não foi com humor. Humor foi não aquilo foi que nós estamos a assistir aqui. Humor. O que não temos aqui, a nota do humor, é exatamente esta discussão que está a haver aqui, aquilo que estamos a assistir, e portanto estamos a gostar muito desta picardia de coligação. É que é humor.
Ó, Sr. Representante, não foi nenhum reparo. Mas foi efetivamente um convite sério que foi efetuado à Sra. Vereadora e eu dou a palavra agora a Jorge Antunes. Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia para abdicar da minha palavra, mas em função, digamos, desta última intervenção, tenho de esclarecer o Sr. Representante, eleito, deputado, membro, Pedro Cabeça, que, fora outros apartes, fora outras profissões, de que a coligação Louçã-Mudar sabe destrinçar do que é estar com responsabilidade no governo, entre aspas, de uma Câmara, em coligação com a coligação democrática unitária, sabe exatamente aquilo que precisa, que este Conselho precisa, e estamos lá para colaborar e dar a nossa opinião, mas não nos esquecemos daquilo que são os nossos princípios, o nosso ADN e aquilo que nos diferencia. Se os senhores não estão habituados a isso, é bom que se habituem, porque já no passado o PSD em Loures deu provas que sabe estar aqui de uma forma distinta, em defesa daquilo que são os seus princípios e dos munícipes de Loures, independentemente daquilo que são as orientações de cima. Os senhores não sei se têm essa forma, mas nós sabemos estar. Se o senhor não sabe, temos pena. Muito obrigado, Sr. Representante. Vítor Santos. César. Ó, Sr. Representantes, é a última inscrição. Em seguida, darei a palavra à Câmara para encerrarmos o debate sobre este ponto. Portanto, solicitava da vossa parte alguma contenção e mais alguma calma para podermos terminar. Pode ser, Sr. Representantes? Sr. Representante Vítor Santos, pode usar da palavra. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Presidente e se não conseguisse responder hoje, poderia ficar para uma próxima reunião. Poderia ficar para uma próxima reunião. Eu gostaria de saber, no que respeita ao IMT, qual foi o valor da receita cobrada em 2013 e qual vai ser o valor cobrado em 2014. É evidente que não me pode dizer isso hoje, não é? Ou, se me puder dizer, os valores globais entre a receita de 2013 e a receita de 2014. Disse. Muito obrigado, Sr. Representante. Sr. Presidente da Câmara tem a palavra para responder a este conjunto de questões, para depois encerrarmos o debate. Sr. Presidente da Câmara. Sra. Presidente, estava só aqui a verificar os dados. Portanto, a informação que tenho é que em 2013 o IMT, começaria já por esta questão, o IMT que recebemos foi de 7,1 milhões de euros e que em 2014, pela previsão que temos, mas ainda falta concretizar uma parte do ano, pequena, é certo, é que talvez ande por volta dos 8 milhões, mas posso precisar melhor este segundo número. O primeiro está certo, porque já está fechado, e o segundo poderei precisar depois. Quanto às outras questões, primeiro, não sei, Sra. Presidente, se esta é a minha última intervenção. Sim, Sr. Presidente. Então, gostaria de abordar aqui uma questão que não foi colocada, mas vem de algum modo aflorada no documento de gestão municipal, que é a questão de Sacavém, do Caneiro, porque esta semana houve uma abertura de não era um buraco, era uma caratera ali na Rua Alta da Palma Carlos, e isto é importante porque trata-se de uma consequência da degradação do Caneiro.
O facto da água estar a sair pelos lados em alguns sítios do Caneiro levou à água e provocou um grande abatimento. Os CIMAR estão a resolver a situação, intervieram de imediato. Amanhã deve ficar concluída a parte de intervenção no subsolo e tapar do buraco. Ficará a compactar durante uns dias e pensamos na próxima semana ter o asfaltamento completo. De toda a forma, esta questão, para além da importância que tem ali para Sacavém, para aquela zona em particular, reforça aquilo que temos vindo a dizer à Agência Portuguesa de Ambiente e à Cimitejo, que são as titulares e utilizadoras daquela infraestrutura, de que é preciso, de facto, avançar para uma solução de fundo para aquele problema. A abertura da parte da APA para se estudar a forma de candidatar a questão aos fundos comunitários. Nós temos vindo a afirmar que, sendo uma responsabilidade, do nosso ponto de vista, é da Administração Central, naturalmente estamos disponíveis para participar numa solução e para que aquele problema se resolva de uma vez por todas. Porque a informação que temos é de que situações como a que aconteceu esta semana, com maior ou menor dimensão, podem vir a acontecer noutros pontos do Caneiro e nós não podemos estar não sei quantos anos mais sujeitos a esta situação. Quanto à questão do IC2, a questão colocada pelo Sr. representante Ricardo Andrade, vamos lá ver. A Câmara, em determinado momento, disse às Estradas de Portugal: isto é vosso, nós não vamos continuar a pagar o custo de uma iluminação, de uma infraestrutura vossa. Não adianta muito agora perguntar-lhes porque é que aquilo está desligado. Está desligado porque nós deixámos de pagar e eles não passaram a pagar. Ponto final. O senhor representante quer que a Câmara faça uma carta a exigir que aquilo seja ligado. Portanto, penso que é esse o ponto que tem vindo a colocar. Enfim, é uma possibilidade que podemos equacionar, não tenho nada contra isso, mas perceba-se que, enfim, não foi até agora uma prioridade perguntar porque é que aquilo está desligado. Nós sabemos porque é que está desligado. Nós deixamos de assumir essa responsabilidade e eles nunca a quiseram assumir como era seu dever assumir. Eu, aliás, tenho aqui uma crítica para fazer à intervenção do Sr. Vice-Presidente, que é ter-se esquecido de uma questão muito importante, que é que esta questão dos 23% de iluminação... É uma brincadeira, claro, não é? Esta questão dos 23%... Já combinámos isto antes. Esta questão dos 23% na iluminação pública foi acordada recentemente entre o Governo e a Associação de Municípios. Foi uma das questões principais que justificou a aceitação pela Associação de Municípios, por acaso, com o meu voto contra, de um acordo para aceitar o FAM. O FAM andou, está em aplicação, a baixa dos 23% do IVA. É que nunca mais ninguém ouviu falar dela. E esta é uma das razões que levou, recentemente, o Conselho Geral da Associação de Municípios a aprovar por unanimidade a antecipação de um congresso para o início do ano, para o primeiro trimestre, para discutir a situação em que o poder local está colocado. Inquéritos sobre os transportes públicos. Os dados foram já recolhidos. Procurou-se, com a intervenção dos serviços, equilibrar os dados e proporcioná-los na recolha dos inquéritos pela dimensão das freguesias, isto é, não permitir que, pelo facto de inicialmente haver muito mais gente, no caso era de Loures e Odivela, de Loures e Santo António dos Cavaleiros, teve que se equilibrar com inquéritos das outras freguesias também. Os dados estão agora a ser tratados pelos nossos técnicos e penso que brevemente teremos conclusões a apresentar. Quanto à questão da evolução da atividade económica, penso que não é possível dizer que ela se sente no recurso aos nossos serviços. É evidente que nós fazemos um grande esforço para apoiar e facilitar a vida de todos os que querem investir e avançar. Temos procurado resolver e conseguido, em vários casos, problemas de empresas que, por razões várias, estavam a pensar mudar-se para outros sítios e temos conseguido resolver essas situações e procurar que elas se mantenham cá. Penso que isso não significa, não há nenhum sinal que comprova aquilo que tem vindo a ser dito pelo Governo em matéria de evolução da atividade económica e nem o IMT é sinal disso, porque isso trata-se da venda de imóveis e, portanto, podemos ter alguma compra de imóveis, mas isso não é propriamente um sinal muito central na questão da atividade económica. Senhor representante
do PCTP-MRPP. Em primeiro lugar, queria lembrar-lhe, penso que devia ter um pouco mais de atenção a isto, porque não basta dizer as coisas, é preciso um mínimo de atenção. Portanto, a Câmara tem apresentado, todas as vezes em que isso é exigido por lei, o documento da gestão municipal. Aliás, até temos tido aqui debates sobre ele, sugestões para o seu aperfeiçoamento, ele tem vindo a evoluir e penso que ainda pode evoluir. Portanto, se o senhor representante nunca deu por isso, talvez seja um problema seu, mas aqui todos demos e este documento não é a primeira vez que é apresentado. Depois, uma outra questão, das questões que colocou, a questão da saída da A1 em São João da Talha, uma questão que está a ser avaliada do ponto de vista técnico, procurando um traçado que seja aceito pelas estradas de Portugal, que tem vindo a colocar nos últimos anos entraves às diversas soluções que o município tem apresentado e está-se a procurar alterar a proposta para ir nesse sentido. Quanto à zona ribeirinha, o município tem zona ribeirinha, tem toda a zona ribeirinha do Tejo, em relação à qual temos a expectativa de começar a intervir e a perspectivar o futuro para que, esperamos que mais cedo do que tarde, mas não será certamente um trabalho fácil, essa zona possa ser, pelo menos em parte, devolvida à população. E tem também a zona ribeirinha do Trancão, onde por acaso até se faz canoagem. Não sei se o senhor representante sabia disso, mas se não sabe, pode ir lá um dia ver e talvez não seja má ideia. Queria também responder à questão da Louros Parque. Na Louros Parque não é a polícia da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem a informação, uma polícia municipal, e a Louros Parque nem tem, aliás, não tem competências para o trânsito, tem competências para exercer autoridade nas questões de estacionamento desde o início. Não foi agora, e é assim em todos os sítios onde há empresas semelhantes. A questão de Moscavide, nós estamos, já disse há bocado em relação a uma outra pergunta, a avaliar a questão. Não há soluções fáceis, não há nenhuma solução que seja do agrado de todos, mas é preciso equilibrar as questões, procurando que as pessoas tenham alternativas, mas que não se condene à morte o comércio de Moscavide e a sua vida própria pelo facto de manhã até à noite não haver estacionamento para quem quer ir lá ao comércio. Porque isso é que foi a razão para começar a haver estacionamento pago. Essa é que é a razão fundamental do estacionamento pago. Não é uma razão de receitas da Câmara, porque se os senhores representantes olharem, e têm acesso a essa informação, para as contas da Louros Parque, verão que não é daí que vem a solução para os problemas do município. Quanto à questão na gestão do município, o senhor representante do PCTP-MRPP, penso que fez uma analogia entre algumas realidades que temos vindo a apontar em relação a executivos anteriores e o que se passa nos governos. E depois disse até que, enfim, que depois isto é sempre uma justificação para dizer não sabemos o que fazer e ficamos sem poder fazer nada. Acho que está muito enganado a nosso respeito. E se tivesse lido com atenção o documento da gestão municipal, podia ter apreendido que, por exemplo, já reduzimos a dívida de curto prazo a fornecedores até à data em que foi entregue o documento em 8 milhões de euros. E este número não é definitivo, porque é provável que agora nestas últimas semanas até ao final do ano não haja tanta capacidade de pagamento e que este número reduza um pouco. Mas fazer isto ao mesmo tempo que não se paralisa, antes se incentiva o funcionamento da atividade do município, que naturalmente gera mais despesa, e se perspectiva investimentos do futuro, é o contrário de não fazer nada, Sr. representante do PCTP-MRPP. E, portanto, o comentário que o senhor fez em relação ao entendimento que existe para a distribuição de pelouros no município, ignora que o poder local tem, com muita frequência, capacidade de gerar entendimentos entre as forças políticas que neles estão presentes, e é essa uma das suas grandes riquezas. É por isso, por exemplo, que temos vindo a contestar a ideia de haver executivos monocolores. Pensamos que a experiência destes anos todos de poder local nos diz que ele funciona bem na pluralidade da representação no Executivo Municipal e que obriga a consensos, obriga a diálogo e obriga a encontrar soluções políticas que, em geral, são mais positivas para as pessoas. Portanto, quero dizer-lhe, do nosso ponto de vista, estamos a cumprir o programa com que fomos eleitos, estamos a procurar corresponder aos problemas que a população nos coloca e estamos também
a procurar perspectivar o futuro no sentido do desenvolvimento do Conselho. Eu acho que a sua intervenção está bem ao nível daquele comunicado que o seu partido fez recentemente, onde disse que há um golpe de Estado em curso a partir do procurador Rosário Teixeira e do juiz Carlos Alexandre para dar cabo da democracia em Portugal. Penso que as suas intervenções aqui estão ao nível desse comunicado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo encerrado o debate sobre esta matéria, eu vou dar a palavra ao primeiro secretário em exercício para lermos a ata em minuta. Antes de começarmos a leitura da ata, senhores representantes, eu sei que vão adorar efetivamente a notícia que eu vos vou dar, mas guardem a data de dia 18 de dezembro para mais uma Assembleia Extraordinária. Não, para a semana não há, Sr. Presidente da Câmara. Para a semana temos folga. Ainda não reunimos tão periodicamente como outras Assembleias Municipais aqui nossas vizinhas, embora pareça. Mas guardem, por favor, a data na vossa agenda de dia 18 de dezembro e, caso não possam estar presentes, começarem a tratar da vossa substituição. Senhores representantes, mais um minuto, por favor, para podermos ler a ata em minuta. Peço-vos mais um pouco de silêncio para lermos a ata em minuta e então, a seguida, encerrarmos os trabalhos. Senhor Primeiro Secretário em exercício, por favor, tem a palavra. Muito obrigado, boa noite. Início, segunda reunião da quinta sessão ordinária, início às 21h08. Em virtude da ausência da Primeira Secretária, Sara Raquel Bordal Gonçalves, e do segundo Secretário de Mesa, Mário Rui Pedroso Pina, ficou a mesa da Assembleia com a seguinte composição. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Maria Cardoso Santos. Primeiro Secretário da Mesa em exercício, Marco Paulo Cardoso Fernandes. Segundo Secretário da Mesa em exercício, Ermita Maria Ferreira de Castro. Apreciação do pedido de suspensão de mandato de Ana Cristina Santos de Jesus Pereira Silveira Gomes, da coligação Loures Sabe Mudar, no período de 2 de dezembro de 2014 até 2 de junho de 2015, aprovada por unanimidade. Não houve intervenção do público. Período da ordem do dia. Proposta número 472/2014, aprovada por unanimidade, com 37 presenças. Proposta número 510/2014, aprovada por unanimidade, com 40 presenças. O eleito Jorge Antunes proferiu declaração de voto. A eleita da CDU, Maria de Fátima Amaral, proferiu declaração de voto e solicitou que a mesma fosse anexa ao parecer, tendo o mesmo sido aceito pela mesa. Gestão municipal. O eleito Ricardo Andrade, da coligação Loures Sabe Mudar, solicitou excepcionalmente que fosse cumprido um minuto de silêncio devido ao acidente de aviação ocorrido em Camarate a 4 de dezembro de 1980 e que vitimou Francisco Sá Carneiro, entre outros. A Presidente da Mesa colocou à consideração do plenário, o qual foi aprovado por unanimidade, tendo sido cumprido um minuto de silêncio. Foram proferidas diversas intervenções. Muito bem, senhores representantes, alguma nota a dar? Já pode ligar, Sra. Vereadora. Eu só queria dizer aqui publicamente que eu não aceitei o seu desafio, Dr. Pedro Cabeça. É uma questão. A intervenção da CDU não foi uma declaração de voto. Foi uma declaração política. Faz já a correção que foi uma declaração política para ficar apensa ao parecer. E falta só a indicação também que a declaração de voto de Ricardo Andrade foi em nome da coligação Loures Sabe Mudar. Faça estas correções. Quem vota contra a ata... Está a votar contra, Sr. Representante Vitória de Santos? Quem vota contra? Quem se abstém? A ata minuta foi aprovada por unanimidade.